Bom dia, então estamos aqui, glória a Deus, né? Que estamos nessa série de ler a Bíblia durante o ano de 2022. Então hoje nós vamos estudar sobre o livro de Isaías. Então vamos entrar aí, né? Nós saímos dos livros poéticos e vamos entrar nos profetas maiores. E hoje o nosso profeta é o profeta Isaías, que é o profeta que fala do servo sofredor. Então, Isaías, ele é o primeiro dos profetas maiores, então são 5 profetas, Isaías, Jeremias, aí temos Lamentações, que na verdade é Lamentações de Jeremias, temos Ezequiel e Daniel. Então são 5 livros e na verdade 4 profetas. A gente vai ver, né, sobre o livro de Isaías, que ele, o ministério profético dele foi durante o tempo em que 4 reis governaram em Judá. Então o primeiro rei foi Uzias, que governou de 767 a 740 a.C. O segundo rei foi Jotão, o terceiro rei Acaz e o quarto rei foi Ezequias. Quanto ao cenário histórico do livro do profeta Isaías, a gente vai dividir o livro em 3 cenários históricos. O primeiro deles vai do capítulo 1 até o 39, que é quando a Síria está emergindo como potência ali naquela região. Então, existe ali uma grande tensão, né? Então, do capítulo 1 ao 39, a gente vai ver todo esse contexto de tensão política em que a Síria está expandindo os seus territórios e dominando ali aquela região. E esses capítulos, eles são direcionados para o povo rebelde de Deus, que não confia na sua providência, né, e que está confiando em estratégias humanas, em alianças militares, em coalizões, né? Então, a palavra do profeta, né, palavra de Deus, usando o profeta Isaías, vai estar direcionada ao seu povo. E Deus vai purificando um remanescente do seu povo apóstata por meio do juízo. Então ele vai precisar corrigir esse povo, disciplinar esse povo para purificar esse povo dos seus pecados. A segunda parte, né, o segundo cenário vai do capítulo 40 ao capítulo 55, que o profeta vai falar aos exilados, aqueles que estão exilados na Babilônia. Ele não está vivendo isso, o exílio na Babilônia aconteceu bem depois do profeta Isaías, mas ele já profetiza para esse povo. Então, essa mensagem é direcionada para o povo que está exilado, se sentindo derrotado. Então, vão ser palavras de consolação. Então, Deus consola o seu povo e o encoraja a perseverar. Os últimos capítulos, que é do capítulo 56 a 66, vão ser profecias sobre todos os tempos e todas as ocasiões, vai ser para todos os povos, não só para o povo de Deus. Embora todo o livro de Isaías, do começo ao final, a gente vê que o Senhor está mencionando os gentios, considerando os gentios, até mesmo essas nações pagãs, o Senhor também está corrigindo-as, está disciplinando-as e também está trabalhando a favor dela. Mas esses últimos capítulos vai enfatizar a salvação dos gentios. Então Deus prepara seus escolhidos para sua prometida salvação. Então o livro, a gente vai ver que ele tem um movimento muito dinâmico. O tempo inteiro
Deus vai falando sobre julgamento e esperança, especialmente nessa parte aí dos versículos 1 ao 39. Então, o tempo inteiro, né, o Senhor vai falando sobre juízo, mas também vai trazendo uma mensagem de esperança, de consolação para o seu povo, que se intensifica nos últimos capítulos. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, vamos ter só uma amostra desse movimento do livro, né, que é bastante dinâmico. Ora Isaías está no presente, ora ele profetiza algo em relação ao futuro próximo, como quando ele profetiza o cativeiro assírio. Depois ele profetiza um futuro um pouco mais distante, que é em relação ao cativeiro babilônico. Depois ele vai profetizar sobre João Batista, sobre Jesus e sobre os tempos vindouros, né, a Nova Jerusalém. Então, é um livro que exige bastante atenção para que a gente esteja percebendo esse movimento do profeta, de se ele está no presente, se ele está profetizando para um futuro próximo ou para um futuro mais distante. Então aqui no capítulo 1 vou ler um texto para a gente ver esse movimento a partir do versículo 10, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ele está falando isso para o seu povo, viu, gente? Olha como ele chama o seu povo. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Agora aqui a partir do versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus está revelando o pecado do seu povo, está denunciando, está chamando o povo ao arrependimento. Então esses primeiros capítulos, até o capítulo 5, né, Deus vai estar fazendo isso de uma forma muito intensa. Ele vai estar denunciando os pecados do seu povo. Era uma época em que o povo estava realmente apostatando, eles estavam adorando outros deuses, a idolatria estava acontecendo ali no meio de Israel de uma forma muito intensa. Eles estavam construindo altares, estava absorvendo toda a prática idólatra daqueles povos que estavam ali ao redor deles, e o Senhor levanta o profeta Isaías para abrir os olhos dele e ao mesmo tempo para trazer mensagens de consolação. Como a gente vê aqui no versículo 4, o reinado do renovo do Senhor. No capítulo 4, né, ele já traz aqui essa mensagem de esperança e de consolação. No capítulo 6, a gente vê o chamado de Jeremias, que é um texto muito lido, muito conhecido, né, pelos cristãos. Então a gente vê aqui que Isaías,
o profeta Isaías tem uma visão, né, do trono do Senhor, de um alto e sublime trono, e as abas das vestes enchiam ali o templo, e aí ele se percebe como um homem pecador, de lábios impuros, que habita ali no meio de um povo impuro. E um anjo vem, né, e pega uma brasa viva e toca nos seus lábios e o purifica, né, porque ele está com muito medo, ele se enxerga pecador, né, diante da santidade de Deus. E aí essa brasa, ela vai purificar os lábios de Isaías, e o Senhor vai dizer: a quem enviarei, quem irá de ir por mim? Isaías realmente ele se dispõe diante de Deus. Não que ele já não fosse profeta, né? Os estudiosos da Bíblia diz que ele já exercia um ministério, né? Mas que esse momento aí foi o momento da consolidação do seu chamado e da missão que ele tinha. Então, esse acontecimento com Isaías, ele vai ser muito simbólico, porque ele vai trazer, o chamado do profeta vai trazer esse simbolismo do que Deus vai fazer com o seu povo que é pecador, que está ali no lamaçal do pecado. Deus vai purificar o seu povo. E ele vai purificar o seu povo através da disciplina. Então ele vai permitir que esse povo seja dominado por nações pagãs, para que esse povo seja purificado. Então vamos aqui para o livro de Isaías. O livro de Isaías, o nome de Isaías significa Deus é a salvação. Deus é salvação, que é exatamente o tema principal. O tema central do livro de Isaías é salvação. Então a gente vai ver esse tema do começo até o final, não só Deus resgatando o seu povo, né, o povo escolhido dele, mas Deus resgatando todos os seus escolhidos, né, a saber, os gentios que foram escolhidos pelo Senhor e comprados pelo Senhor através do sangue de Jesus, assim como o seu povo. Então todos os salvos em Cristo Jesus. Então Deus vai falar dessa salvação, né, tão abrangente, que envolve as pessoas do mundo inteiro. O autor do livro é o próprio profeta Isaías, e como eu falei, né, como o livro ele faz vários movimentos, alguns até questionaram se realmente todas as partes deste livro foi escrito pelo profeta Isaías, já que ele não viveu o cativeiro babilônico, mas fala para o povo que está no cativeiro, fala para o povo que está saindo do cativeiro, fala para nações muito à frente do seu tempo, como é aquela que nasceu ali na época de Jesus, né? Porque ele vai profetizar acerca de João Batista, de Jesus, e vai falar muito além disso, né? A volta de Jesus, a Nova Jerusalém. Então muitos até questionaram se Isaías realmente tinha escrito todo esse livro do capítulo 1 até o 66. Ele foi escrito mais ou menos entre o ano 740 e 686 antes de Cristo. Isaías, ele era filho de Amós, não é Amós, o profeta Amós, né? É Amós com Z. Ele profetizou durante os reinados, aqueles 4 reis, né, que eu falei. Inclusive o capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, no ano que o rei Uzias morreu, ele teve essa experiência sobrenatural com Deus, que foi a consolidação do seu chamado. Segundo a tradição judaica, Isaías ele era primo do rei Uzias, então ele fazia parte ali, né,
da família real, ele era da realeza, ele foi um homem muito culto, muito bem instruído, é tanto que o seu livro usa uma variedade de palavras gigantescas, muito elogiada pelos linguistas. Ele era casado, sua mulher, aqui no livro de Isaías, é chamada de a profetisa, certamente porque ela era esposa de um profeta e não porque ela era profetisa de fato. E ele tinha 2 filhos, e o nome dos seus 2 filhos, veja se vocês colocam esse nome nos seus filhos. Resto volverá e rápido despojo, presa segura. O nome dos filhos de Isaías tinha a ver com a mensagem que ele estava passando para o povo. Então, resto volverá é o remanescente do povo de Deus que retornaria do cativeiro. E rápido despojo, presa segura, a gente vai ver lá no capítulo 8, que era o nome do filho para que antes que ele crescesse, que falasse, chamasse pai e mãe, né, o reino do norte seria subjugado pela Assíria, e aí por isso que o nome do filho de Isaías tinha esse nome. De acordo com a tradução judaica também, o Talmud, Isaías ele foi cerrado ao meio, então ele foi martirizado pelo rei Manassés, né, um rei muito mau, ali em Israel, que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então Isaías, ele é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, ele é citado mais ou menos 65 vezes, inclusive aquele texto de Isaías 53, ele é citado aproximadamente 40 vezes no Novo Testamento. Ele é o maior profeta dos profetas maiores, e o seu livro tem 66 capítulos, e muitos chamam de uma mini Bíblia, porque os primeiros 39 capítulos de Isaías, ele vai trazer essa mensagem muito forte de juízo e de consolação, principalmente de juízo, né? E os estudiosos da Bíblia comparam ao Antigo Testamento, né, de um Deus que disciplina o seu povo, de um Deus que corrige o seu povo, né? E os últimos capítulos, que são os últimos 27 capítulos, ele vai trazer essa mensagem intensa de consolação, que nos traz muito a ideia do Novo Testamento, né, o Evangelho da Graça, a salvação espalhada para todas as nações. E é isso que traz esses últimos capítulos do livro de Isaías. O livro é considerado, Isaías é chamado como o evangelista do Antigo Testamento, alguns o chamam de o profeta messiânico, e o livro dele é considerado como o 5º evangelho. O livro de Isaías, ele sempre foi bastante questionado, primeiro pelo que eu já falei, e depois porque ele fala de Jesus de uma forma muito clara, muito precisa, como se ele fosse contemporâneo de Jesus. Então muitos questionavam, né, se realmente o livro de Isaías não foi escrito ali na época de Jesus, né, se Isaías não foi contemporâneo de Jesus, porque a riqueza de detalhes com que ele fala de Jesus é muito grande, é muito impressionante. Mas em 1947, né, houve algumas descobertas ali no Mar Morto, numa caverna chamada Caverna de Qumran. Ela está completando aproximadamente 70 e poucos anos, e nessa caverna haviam muitos manuscritos, muitos pergaminhos, e ali também eles encontraram praticamente todo o livro de Isaías intacto. E esses achados, eles foram datados de mais ou menos 200 a 300 anos antes de Cristo, e são os exemplares dos escritos bíblicos mais antigos que se tem conhecimento.
E aí eles viram que realmente é impossível que Isaías tenha sido contemporâneo de Jesus, né? Que o livro tenha sido escrito durante a época de Jesus, né? Esses achados vêm trazer essa prova, né, do livro de Isaías ter sido escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então vamos aqui para uma linha do tempo das profecias de Isaías. Então temos aí a época de Isaías, 740 anos antes de Cristo. Então ele vai profetizar para o povo da sua época. Ele também vai profetizar para um futuro muito próximo, que seria o cativeiro assírio. A gente viu lá nos livros anteriores que o reino de Israel, após Salomão, ele foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? E Isaías vai estar profetizando sobre a invasão da Assíria, né? No Reino do Norte, que a Síria vai ali tomar o Reino do Norte. Ele também vai profetizar sobre o cativeiro babilônico, ele vai falar palavras de consolo para os cativos na Babilônia, mesmo que isso tenha acontecido vários anos depois de Isaías, e ele vai profetizar sobre a vinda de João Batista, sobre Jesus, né, a vinda do Messias com uma riqueza de detalhes grandiosa, como eu já mencionei. E aí ele vai profetizar sobre o reinado do Messias, né, a salvação que será estendida a todos os gentios, a segunda vinda de Cristo, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. E ele vai profetizar sobre o juízo final. Então ele é o profeta do Antigo Testamento que tem uma linha temporal de profecias muito extensa, que vai começar da sua época até os tempos vindouros que nós aqui nesse momento não vivemos ainda, né? Então é uma linha profética, né, de tempo muito extensa. Então a gente viu aqui que no capítulo 6 nós temos aqui a visão do chamamento de Isaías. A partir de agora, né, a gente vai ver que ele vai falar sobre uma guerra que aconteceu ali, que foi a guerra Sírio-Efraimita, a partir do capítulo 7, que foi quando Israel, né, o Reino do Norte, fez uma coalizão com a Síria, com Síria, com a Síria, para que eles pudessem invadir o Reino do Sul, Judá, porque eles queriam que Judá se aliassem a eles contra a Assíria. Mas Judá se recusou, né? A Bíblia diz aqui no versículo 1: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então o rei Acás, ele ficou com muito medo, e o profeta Isaías disse para ele, olha, o profeta Isaías aqui no versículo 3 vai falar com ele, com o rei Acás, que é o rei de Judá. Então diz assim: agora sai tu com teu filho, né? Disse o Senhor a Isaías, que se chama Um Resto Vou Verá. Imagine, Isaías estava com o seu filho ali, que se chama Um Resto Vou Verá, ou seja, um remanescente do cativeiro vai retornar para ir ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do arqueduto, para lhe passar uma mensagem. E aí Isaías chega lá e diz assim: olha, não se preocupe, Acás, não se preocupe, que o Reino do Norte e a Síria não vão prevalecer contra Jerusalém. Mas Acás estava vendo aquele menino ali, né? E Acás, ele era a Bíblia diz que ele era um rei que fez o que era mal diante do Senhor. Então, ele não tinha discernimento,
ele não tinha comunhão com Deus, ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho, que era totalmente abominável diante de Deus, né? Ali nos altares, ele levantou altares a outros deuses, então ele era um rei idólatra. E quando Isaías diz para ele, peça um sinal ao Senhor, que isso realmente vai acontecer, ele diz, não vou pedir nenhum sinal a Deus, não quero tentar o Senhor, meu Deus. Né? Então é uma fala meio hipócrita, né? De um homem que parece que não é porque ele não confiava mesmo no livramento do Senhor. E a gente vai ver aqui, a partir do versículo 10, a promessa do Emanuel, a respeito do Emanuel, que na verdade Isaías está falando de Jesus, do Emanuel, que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Porém, naquele contexto ali, Isaías estava dizendo, olhe, não se preocupe, o seu filho vai reinar em seu lugar. Não se preocupe, Deus vai ser fiel à promessa que ele fez a Davi. Não faltará um rei no trono de Davi, então não tenha medo, o seu filho vai reinar, porque a ideia do reino do norte, do rei da Síria, era destronar Acaz, era colocar outro rei no lugar de Acaz, e Acaz estava com muito medo. Mas Acaz não confiou no Senhor, não confiou nas promessas do Senhor. Ele, em contrapartida, fez um acordo com a Síria com A, né, que foi aqui que invadiu o reino do norte, e aí se tornou vassalo, se tornou servo do rei da Assíria, né? Ele não confiou no Senhor. E aí Isaías diz, olha, Acaz, a Síria vai subjugar Jerusalém, a Síria vai tomar, né, vocês vão ter que pagar altos tributos para Jerusalém. Então a Síria, ela não conseguiu até o momento fazer o que ela fez no Reino do Norte, que realmente ela chegou lá, ela tomou todo lugar, ela trouxe povos diferentes, ela misturou aquele povo, ela descaracterizou aquele povo, né? E aquele povo ficou um povo sincrético, um povo misturado, eles perderam a sua identidade. Mas o Senhor tinha um plano maravilhoso para o Reino do Sul, para Judá, que é preservar aquele remanescente para quê? Para que dele pudesse vir o Salvador do mundo. Ele precisava de mulheres fiéis, de homens tementes, com o coração totalmente voltado para ele, porque ali eles iam escolher uma virgem e ela ia conceber e dar luz ao descendente lá de Gênesis 3, a esse descendente que ele prometeu a Davi. Então, desse capítulo em diante, né, a gente vai ver que os assírios invadiram o reino do norte, subjugaram o reino do norte, né? Isaías vai profetizar, isso realmente vai acontecer pouco tempo depois. E aí o livro vai oscilando, né? Vai falando sobre essas ações de juízo de Deus e ao mesmo tempo de esperança, porque no capítulo 9 vai novamente uma profecia sobre Jesus, o nascimento e o reino do príncipe da paz. A partir do capítulo 10, a gente vai novamente, né, ver aqui esse movimento, o Senhor falando que não só Ele está corrigindo e dando, né, agindo com juízo sobre o seu povo, mas que ele também vai julgar as nações pagãs. Então ele também vai julgar a Síria por causa de toda a maldade que ela está fazendo, né? No capítulo 11 a gente vê o reinado pacífico do rebento de Jessé, novamente falando sobre Jesus. Então esse movimento, né, de trazer esperança, mas virá o Salvador. Não se preocupem,
né? O Senhor vai descer com juízo, vai corrigir, vai purificar, mas virá o Salvador, a nova glória de Israel. A profecia contra a Babilônia, o Senhor também agirá com juízo contra a Babilônia. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos a profecia contra Moabe, contra Damasco e Efraim, e contra todas aquelas nações pagãs que estavam ali, né, que estavam agindo com maldade. E o Senhor não só Ele vai estar julgando o seu povo, mas como Ele está julgando o mundo inteiro, né? Nada passa despercebido diante de Deus. Então o profeta está mostrando aqui a soberania de Deus, julgando todas as nações, e que Ele está no controle de tudo, no controle da história, porque virá um Salvador para resgatar não só o seu povo, mas todos aqueles que Ele comprou com o seu sangue. Então vamos pular aqui para o capítulo 36, porque a gente vai ver aqui que esse vai ser o movimento do texto, né, de juízo e esperança. Então, a partir do capítulo 36, a gente já vai entrar aqui no reinado do rei Ezequias, e a gente vai ver que a Assíria, ela já tinha conquistado o reino do norte, e agora ela quer conquistar Judá. Então ela vem, né, afrontando Ezequias, né, dizendo: olha, eu já tomei todas essas cidades vizinhas, Jerusalém não vai ser diferente, eu vou tomar Jerusalém também. Só que Ezequias era diferente de Acais. Ezequias, ele foi lá diante do Senhor, se derramou, rasgou as suas vestes, mostrou as cartas do rei da Assíria, e ele clamou ao Senhor. E aqui vamos pular para o capítulo 37, né? A destruição do exército assírio não precisou Jerusalém, não precisou o povo de Deus guerrear contra o exército assírio. O próprio Senhor destruiu o exército assírio, e logo depois os próprios filhos do rei Senaqueribe mataram o seu pai. Então no capítulo 38 a gente vai ver a doença de Ezequias, ele ali diante do Senhor também, pedindo clemência, porque o profeta chegou lá e disse que ele ia morrer, que colocasse em ordem a sua casa, e ele orou e Deus ouviu, e antes que Isaías saísse, ele voltou e falou que Deus tinha acrescentado 15 anos ao rei Ezequias. E o erro de Ezequias no capítulo 39, porque os babilônicos souberam que o rei Ezequias tinha estado doente e enviaram uma comitiva ali. E Ezequias ficou muito feliz, né, com aquele povo tendo ido ali, né, demonstrando felicidade por sua recuperação, e mostrou todas as riquezas de Jerusalém, o templo, né? E aí Isaías perguntou para ele: o que você fez? Ele disse: veio esse povo aqui, os babilônicos, eu mostrei tudo para eles. Aí Isaías disse para ele: pois vai ser esse povo que vai levar cativo o povo de Judá para a Babilônia, e os seus filhos serão eunucos, eles irão servir ao rei da Babilônia, né? E aí Ezequias diz: bom, essa profecia é boa, né? Porque isso significa que no meu tempo vai ter paz. Ele não se preocupou com as gerações futuras, né? Então ele ficou tranquilo, porque aquilo não iria atingi-lo, só as suas próximas gerações. Então, a partir do capítulo 40 até o 55, a gente vai ver, né, Isaías falando para os exilados que estão na Babilônia. Então são mensagens de consolo, parece que ele está ali vivendo o exílio junto com aquele povo. E a gente chega aqui no nosso lindo capítulo,
o capítulo 53, que é o texto do servo sofredor, em que Isaías vai falar com riquezas de detalhes sobre esse homem, né, que foi oprimido, humilhado, que não abriu a boca, que como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Uma mensagem de esperança para dizer, olhe, virá esse servo do Senhor que irá resgatar o seu povo. A partir do capítulo 56, a gente vai ver aqui essa mensagem para todos os povos. Então a gente vai ver a vocação dos gentios, a gente vai ver o Senhor chamando os gentios, a mensagem de paz e arrependimento, a gente vê a glória da Nova Jerusalém, as boas novas de salvação, a Jerusalém, a noiva do Senhor, Deus vingando o seu povo, falando sobre a volta de Cristo, sobre os novos céus e a nova terra e a felicidade eterna de Sião. Então, é um livro muito abrangente que vai trazer uma mensagem de esperança para todos os povos. Então, Jesus em Isaías. Jesus está em todo o livro de Isaías. E eu coloquei aqui nesse slide alguns textos, alguns textos assim, principais, que tem Isaías e tem ali no Novo Testamento. Então, Isaías 7 vai falar sobre a promessa a respeito de Emanuel, que a gente vai ver se cumprindo no Novo Testamento. Isaías 8, a rejeição de Jesus como pedra de tropeço, como rocha de ofensa, que a gente vai ver lá em 1 Pedro. Isaías 11, o reinado universal do Messias. Isaías 28, a pedra angular para ser colocada em Sião, que a gente vai ver ali no livro de Romanos. Isaías 40, profecia sobre o ministério de João Batista. É tão lindo, né? Esse texto sobre João Batista, como ele vai falar com precisão sobre aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Isaías 42, a missão apaixonada e justa do servo do Senhor, desse servo que veio para se entregar pelos pecados do seu povo. Isaías 61, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E foi um texto que Jesus citou lá em Lucas, no capítulo 4. Ele diz que esse texto de Isaías 61 estava se cumprindo ali, naquele momento, na vida dele. Então, o livro de Isaías, não é à toa que ele é chamado de o quinto evangelho, fala de Jesus do começo até o fim do livro. Aplicações práticas para o nosso dia a dia, eu enumerei só algumas, a gente pode pensar em outras também, Confiar somente no Senhor e não na força humana, porque o contexto que Isaías vivia era um contexto de muita tensão política, de expansão da Síria, e eles estavam com muito medo, o rei estava com muito medo, e isso acabava chegando a todo Israel. Eles estavam tensos, eles não confiavam no Senhor, eles faziam coalizões com outros povos, se vendiam, se tornavam vassalos de outros povos para ter livramento, Isso não era agradável ao Senhor, porque o Senhor queria que Israel confiasse tão somente nele e na força do seu poder. É tanto que ele destruiu o exército da Assíria, o seu anjo destruiu aquele exército, não precisou Israel guerrear contra eles. Nós somos um povo inclinado ao pecado, a gente viu isso com o reino do norte, e com o reino do sul também. Se não fosse o Senhor que tivesse preservado esse remanescente,
né? Deus, Ele com mão forte, Ele sustentou este povo para que dele pudesse vir o Salvador do mundo. Deus sustentou esse remanescente. E nós somos como eles, né? O nosso coração está inclinado ao pecado, mas nós nascemos nesse momento da história em que a graça é derramada, em que o Espírito Santo é derramado, né, em todo aquele que crê, e a salvação é manifesta de forma abundante. E aí nós temos um texto maravilhoso aqui no capítulo 55 que eu queria ler. A todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então aqui o capítulo 55 vai trazer essa salvação gratuita a todos os que creem. E nós temos um Salvador. Ele pode tornar as nossas vestes brancas como a neve. Nós só precisamos nos arrepender. Assim como Ele tocou em Isaías com aquela brasa do altar, Ele toca em nós. Ele toca no seu povo para que o seu povo se arrependa, para que as nossas vestes se tornem brancas como a neve. E por fim, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E Ele tem o controle da história do começo ao fim. Ele não só governa sobre o seu povo, sobre os seus escolhidos, mas Ele governa sobre todas as nações. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse livro tão maravilhoso que o Senhor traz para nós através da sua palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que enche o nosso coração de confiança, que enche o nosso coração de alegria, que vem, Senhor, desnudar o nosso ser e mostrar como nós somos pecadores, Pai. Nós não somos diferentes de Israel, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, assim como eles são, Senhor. Mas nós te louvamos, Senhor, porque Tu enviaste Jesus para morrer na cruz do Calvário, para lavar as nossas vestes, para limpar o nosso coração, para que possamos herdar a vida eterna, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, como pecadores que somos, e nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões, Senhor. E dizemos ao Senhor, ó Deus, molda em nós o caráter de Cristo. Nós queremos ser como esse servo sofredor que foi levado, Senhor, ao matadouro, como ovelha muda, Senhor. Nós queremos ser como Ele, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cumprirmos o nosso ministério, assim como Isaías cumpriu o seu ministério. Ele foi cerrado ao meio, martirizado por amor ao Teu nome, mas Ele falou aquilo que o Senhor mandou, Ele cumpriu o propósito do Senhor e nós queremos cumprir o nosso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que os nossos pés possam caminhar no caminho estreito, Senhor, cumprindo a Tua vontade em nossas vidas e que nós possamos anunciar este Evangelho de salvação que é dado gratuitamente a todos os povos, que nós possamos anunciá-lo em nome de Jesus. Capacita-nos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ser conosco, guardando as nossas vidas do pecado, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos. Amém.